Passar a palavra agora para o companheiro Júlio Turra, da Executiva Nacional da CUT. Boa noite, companheiras, companheiros. É uma alegria estar no Congresso da CUT Brasília. Queria agradecer a gentileza dos organizadores de me colocar na mesa, tendo figuras tão importantes aqui em Brasília como o Lisboa e o Afonso. Acho que eles também mexeram. Nós somos da casa, então bota o Júlio. Muito obrigado. E realmente, tem famosa frase de um filósofo antigo, do século XVIII, que fala assim: nem rir nem chorar, compreender. Porque vocês imaginem o que passou na cabeça de todos os cutistas, de todos vocês, depois da renhida batalha eleitoral que nós tivemos no ano passado, onde a Dilma só ganhou do Aécio por pouco, porque a CUT, os movimentos populares, o MST, gente que tirou uma camisa vermelha lá embolorada, com cheiro de naftalina do armário, saímos para a rua e ganhamos as eleições dizendo o quê, gente? Que o Aécio era um retrocesso, que a Marina ia botar o Banco Itaú no Ministério da Fazenda, e que nem que a vacatuça se mexe em direito trabalhista. Foi essa a pauta do segundo turno. Foi esse o mandato popular que a Dilma recebeu. Nem bem o governo toma posse, aliás, um dia antes de tomar posse, baixa duas medidas provisórias que afetam os direitos trabalhistas. A 665 e a 664. A CUT não hesitou um milímetro, gente. Unida, coesa, nenhuma dissonância. Não aceitamos, somos contra. O ministro Rossetto veio aqui na direção nacional da CUT em Brasília e ouviu dos dirigentes da CUT: leve a presidente Dilma o seguinte, faça um gesto generoso, retire essa medida provisória, crie um fórum de discussão com as centrais sindicais, a CUT estará lá. Se é para corrigir distorção, estamos dispostos, ninguém quer distorção. Agora, uma medida provisória, sem aviso prévio, sem discussão nenhuma, com os principais interessados, que são os representantes dos trabalhadores, não dá. Rossetto, ao que consta, levou o recado para Dilma. Infelizmente não foi escutado. A CUT tomou uma decisão histórica, gente. No momento em que a direita se assanhava em todo o Brasil. Primeiro eles tentaram falar o quê? Que a Dilma não podia tomar posse, por causa das eleições tem problema nas eleições, não conseguiram. Depois já vinha aquele processo da Lava Jato, onde o Moro, o juiz tucano lá, selecionava, vazava as informações. Todo mundo pega dinheiro das empresas, o Eduardo Cunha está lá para isso, fazer contra-reforma para garantir dinheiro das empresas. As mesmas empresas que deram para o PT, deram para o PSDB, para o PMDB e para todo mundo. O único que está preso é o Vacari, ex-dirigente da CUT, porque recebeu dinheiro das empresas. Cadê o tesoureiro do PSDB? Cadê o tesoureiro do PMDB? Está tudo rindo à toa no Congresso Nacional. Então, uma campanha odiosa da mídia, não é? Para criminalizar tudo, os movimentos sociais, inclusive o PT. Toda a culpa da corrupção de 500 anos de Brasil é do PT. Não é? E a direita na rua. Daí nós tomamos uma decisão: nós não vamos deixar a rua para a direita. E 13 de março organizamos atos de massa em todo o país. Em São Paulo, com quase 100 mil pessoas. Entretanto, vocês não imaginam a pressão que nós sofremos na sede nacional da CUT. Eu sou testemunho, o Wagner do meu lado. Era ministro que ligava: não façam isso. Era prefeito que ligava: não façam isso. Emissários do Planalto: não, fiquem... Quer dizer, a política era ficar debaixo da cama. E a direita tomar conta das ruas? Nós não vamos manter. E ao manter o dia 13 de março, em defesa dos direitos trabalhistas, em defesa da democracia, por uma reforma política verdadeira que só uma constituinte pode fazer, que não é esse atual Congresso de picareta que vai fazer, como está demonstrado na prática. Demonstrado na prática. E dizendo: não vamos ceder a essa pressão da direita de impeachment, de volta dos militares, o que quer que seja. Nós, ao mesmo tempo, defendemos o governo e cobramos mudança de política.
E depois fizemos luta, dia 7 de abril, dia 15 de abril, e amanhã, Dia Nacional de Paralisação e Mobilização, com que pauta? Defesa dos direitos trabalhistas, já mencionados aqui, PL 4330, medidas provisórias, por outra política econômica. Porque, como dissemos ao ministro Rossetto, unânime a direção da CUT, o governo seguia aplicando essa política econômica regressiva e recessiva, como diz o presidente Wagner Freitas da CUT, é caminhar de costas para o suicídio, para o abismo. Ele tem que mudar de política. A política que o Levy aplica, gente, é a ultra neoliberal da escola de Chicago, onde ele se formou. Aliás, a família dele vive nos Estados Unidos. Como diz o Stedley do MST, é um infiltrado no governo. Infelizmente, se trata de equilibrar contas públicas, se é um problema de contabilidade, taxa os ricos, cobra quem tem iate, cobra quem tem carro de luxo, taxa a importação de produtos supérfluos. E não vem mexer em trabalhador de 2 salários mínimos para ter acesso ao abono salarial, gente. A economia que o Levy pretendia com as medidas provisórias contra nós é de 20 bilhões, 18 bilhões. Só o aumento de 3 vezes da taxa de juros esse ano, o governo já perdeu mais de 120 bilhões. 6 vezes mais do que... Para que aumentar a taxa de juros? Para satisfazer os apetites dos banqueiros, cujo fiel representante é o ministro Levy. Infelizmente. E a CUT está falando isso todo dia, toda hora. Basta ler as declarações do nosso presidente. Basta ler o site da CUT. Agora, recentemente, na votação das MPs, 2 corajosos senadores do PT, o Lindbergh e o Paim, leram um manifesto com toda a gama de intelectuais, economistas, educadores, que sempre acompanharam a luta da CUT e a luta da esquerda brasileira. E qual era o título do manifesto? Não à política de ajuste fiscal. Porque muita gente se deixa enganar. Ajuste fiscal é um acerto de conta. Então, em vez de acertar em cima de nós, acerta nos que têm dinheiro. Não, política de ajuste fiscal tem um conteúdo. Lisboa sabe disso. Lisboa é um homem do cenário internacional. Política de ajuste fiscal é o que a gente chama vulgarmente de neoliberalismo. É cortar todas as despesas do Estado, elevar bem os juros, provocar recessão, jogar a economia lá embaixo, e daí começa a crescer de novo. É o que eles aplicaram em todo mundo, gente. E os partidos que aplicaram essa política, como o João Felício não se cansa de lembrar, na Europa, como o Partido Socialista na Espanha, o Partido Socialista na Grécia, aplicaram políticas de ajuste fiscal. O que aconteceu com eles? Perderam sua base. Entraram em crise. Alguns até desapareceram do cenário. E nós não queremos que isso aconteça no Brasil. A CUT não quer. A CUT está com peso nos ombros hoje, companheiros e companheiras. Guterres sabe disso, todos nós sabemos disso. Que a CUT está sendo o eixo da resistência contra a ofensiva da direita e contra um ajuste neoliberal aplicado pelo próprio governo que nós ajudamos a eleger. Nem rir, nem chorar, compreender. E o papel que a CUT está jogando é reconhecido por todo mundo. Eu estou em Brasília desde segunda-feira para a gente fazer o ato contra o Eduardo Cunha, contra a PEC da corrupção. Os companheiros do MST vinham cumprimentar a CUT. Ainda bem que vocês existem, nós temos um ponto de apoio para fazer mobilização nacional. O pessoal da juventude vinha dizer, pô, temos apoio com a CUT. Numa situação em que o partido da maioria de nós, pelo menos é o meu, está paralisado, e o governo está com um grau de impopularidade enorme. E sobra tudo nos ombros da CUT. E a CUT está cumprindo o seu papel, por uma boa razão. Porque ela está sendo fiel nessa conjuntura a um princípio que teve na base da fundação da CUT. Independência diante de governo, inclusive de governo que nós ajudamos a eleger,
independência, e dos patrões, por suposto, e autonomia em relação aos partidos políticos. Você quer situação mais constrangedora, gente, do que a dos nossos parlamentares, como a companheira Érica que está aqui, pressionados a votar contra a nossa base? Teve um do PT que votou contra a medida provisória na Câmara, 3 no Senado. Teve companheiros que se ausentaram da votação para não votar contra nós. Mas a maioria dos nossos parlamentares votou contra nós. E a direita posou de defensora dos direitos dos trabalhadores. Era uma cena, se não fosse trágica, seria cômica. E a CUT tem peso na situação. A CUT reafirmou que é a principal central dos trabalhadores. A CUT não são pilantras como os pilantras da Força, que fazem carnaval nas medidas provisórias e abrem as pernas da terceirização. A CUT é contra, ao mesmo tempo, as medidas provisórias e o PL 4330. E é sobre essas bandeiras que amanhã nós vamos fazer uma jornada de luta que eu tenho certeza vai incidir de novo na conjuntura, que é o nosso dia 29. Portanto, esse congresso e esse momento não é qualquer um, gente. Não é rotineiro. Não é congresso para ficar discutindo cargo, embora também tenha que discutir. Mas é o momento da coesão, da unidade e do fortalecimento da principal ferramenta construída pela classe trabalhadora nos últimos 35 anos nesse país, que é a Central Única dos Trabalhadores. Viva a CUT!